4 mentiras do diabo que ele quer que você acredite. No livro de João, capítulo 8, versículo 44 diz: Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Nesta passagem, Jesus diz que Satanás é o pai da mentira e que nada do que ele diz é verdade. Por isso, o maior objetivo do diabo é enganar as pessoas para que elas não sigam os caminhos de Deus. E quando recebemos Jesus como nosso Salvador e decidimos obedecer seus ensinamentos, o inimigo faz de tudo para tentar nos desviar do foco e voltarmos atrás em nossa decisão. Com isso, ele usa pessoas para nos convencer de que estamos perdendo tempo. Cria situações para gerar medo, dúvidas e sopra em nossos ouvidos que não conseguiremos vencer o pecado e sermos libertos completamente. Mas, como Jesus disse, ele é mentiroso. E se você souber quais são as mentiras mais comuns que ele quer que você acredite, ficará muito mais fácil derrotá-lo. Vamos ver quais são elas. Primeira mentira do diabo: a palavra de Deus não é verdadeira. Essa é a principal mentira que o diabo quer que você e eu acreditemos. Ele costuma colocar em nossas mentes que a Bíblia é somente um livro escrito por homens e cheio de contradições. Mas pense numa coisa: você acha que se ela não fosse inspirada por Deus, já não teria sido extinta da humanidade há muito tempo? Quantas guerras ocorreram para tentar destruí-la? Quantas pessoas foram perseguidas e mortas por acreditarem no que está escrito nela? No entanto, a Bíblia é o livro mais lido do mundo, e até mesmo a ciência tem comprovado a sua veracidade. Ela contém mais de 60 livros escritos por cerca de 40 autores, em épocas completamente diferentes. E todos eles se encaixam e apontam que Jesus é o Salvador enviado por Deus. É por isso que Satanás luta tanto para contestar a Bíblia, pois ele sabe que ela revela o plano de salvação para a humanidade, através de Jesus. Desde que Adão e Eva foram enganados pela serpente, o diabo vem fazendo as pessoas se rebelarem contra o que Deus diz. E com isso, mais e mais pessoas têm sofrido as graves consequências por desobedecer ao Senhor. Lembre-se disso. O mundo pode não cumprir a Bíblia, mas a Bíblia se cumpre no mundo. Basta assistir aos jornais e você verá que tudo o que está acontecendo está escrito na palavra de Deus. Tem se cumprido fielmente. Segunda mentira do diabo: Deus vai abrir uma exceção no seu caso. O diabo sopra essa mentira em nossos ouvidos todos os dias. Pode cometer aquele pecado, você merece. Você é cristão há tantos anos e por isso Deus não vai se importar se você der umas escapadinhas de vez em quando. No entanto, eu nunca vi Deus abrir exceções de pecado para ninguém, nem mesmo para os maiores homens da Bíblia. Davi, por exemplo, foi ungido rei de Israel e considerado um homem segundo o coração de Deus, mas nem ele escapou das consequências dos seus erros. Ao se deitar com uma mulher casada, Davi sentiu o peso da mão de Deus. Dessa relação nasceu um filho que veio a falecer, e ele passou dias de muita dor e angústia. Veja o que a Bíblia diz em 2 Samuel, capítulo 12, versículos de 13 a 18. Então Davi disse ao profeta Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu:
O Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Entretanto, uma vez que você insultou o Senhor, o menino morrerá. Depois que Natã foi para casa, o Senhor fez adoecer o filho que a mulher de Urias dera a Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar-se do chão, mas ele não quis e recusou comer. 7 dias depois, a criança morreu. Perceba que Deus perdoou Davi e o livrou da morte. Da mesma forma, o Senhor te perdoa todas as vezes que você peca, graças ao sacrifício de Jesus na cruz. Cristo pagou por todos os seus pecados quando foi morto. Porém, diferente do que o diabo diz, isso não te livra das consequências do pecado. Portanto, não se esqueça. Deus não abre exceção quando fazemos o mal e permanecemos no erro intencionalmente. Terceira mentira do diabo. É possível ser cristão sem ler a Bíblia, sem orar. Essa é uma das mentiras mais perigosas que o diabo quer que acreditemos, pois ele não fica feliz quando alguém se converte. Mas a verdade é que um cristão que não se alimenta da palavra e não ora, ele fica enfraquecido. A Bíblia diz que aquele que não se reveste da armadura espiritual fica desprotegido dos ataques do maligno e pode ser derrotado com facilidade. Está escrito em Efésios capítulo 6, versículos de 13 a 18. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quarta mentira do diabo. Todos os caminhos levam a Deus. Uma das coisas mais comuns que ouvimos de pessoas é que todos os caminhos levam a Deus. Porém, essas afirmações são grandes mentiras que o diabo tem usado para nos desviar do único caminho, verdade e vida que é Jesus Cristo. E a cada dia Satanás cria e propaga novas religiões e filosofias que pregam a paz e o amor, como se elas fossem caminhos alternativos que nos levam para o mesmo fim. Mas a verdade é que não há outros caminhos. Veja o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esses caminhos, entre aspas, inventados pelo homem, na verdade são atalhos que chegam ao fim e dão em um grande abismo. Por isso, meus irmãos e irmãs, aprendam a reconhecer as mentiras que o diabo tenta nos convencer todos os dias. E só há um modo de não ser enganado: conhecer a verdade que está em Jesus. Quanto mais você ler a Bíblia, orar e ouvir a palavra, mais você conseguirá identificar e fugir das mentiras do inimigo. E nunca se esqueça o que está escrito em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, que diz: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa
devorar. Ore comigo assim. Senhor querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai amado, agradecemos por mais esta palavra. Temos um inimigo pronto para nos devorar e que fica sussurrando mentiras em nosso ouvido para que nos afastemos do Senhor. Ficaremos atentos, vigiaremos e assumimos o nosso poder e autoridade sobre ele, no nome de Jesus. Satanás é um derrotado, Jesus o venceu definitivamente na cruz, mas ele está sempre à espreita, tentando nos destruir. Ficaremos alertas, Pai, com relação principalmente a essas 4 mentiras. Venceremos essa batalha espiritual para a honra e glória do Senhor. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Doze pensamentos para manter o equilíbrio com relação à sua autoimagem. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Preservar o equilíbrio em todas as situações é muito importante. Se não fazemos isso, abrimos a porta para Satanás, que anda ao nosso derredor, faminto, procurando nos devorar, conforme diz a passagem. Quero compartilhar alguns pensamentos que o ajudarão a permanecer equilibrado em uma área específica da sua vida, a sua autoimagem. Naturalmente, há muitos outros aspectos da vida que também precisam de estabilidade, mas quero me concentrar primeiramente na autoimagem, por ser um assunto tão fundamental. Para desenvolver uma imagem de si mesmo equilibrada, saudável e centrada em Deus, incorpore os 12 pensamentos que eu vou falar a seguir, ao modo como você pensa a respeito de si próprio. Primeiro pensamento: sei que Deus me criou e que Ele me ama. 2. Tenho fraquezas e falhas e quero mudar. Creio que Deus está operando em minha vida. Ele está me transformando pouco a pouco, dia a dia. Enquanto Ele trabalha em mim, ainda posso apreciar minha vida e a mim mesmo. Terceiro pensamento: todos têm erros, portanto, não sou um fracasso, apenas porque não sou perfeito. 4. Vou trabalhar com Deus para vencer minhas fraquezas, mas entendo que sempre terei algo que precisará ser tratado. Portanto, não vou desanimar quando Deus me convencer de áreas da minha vida que precisam de aperfeiçoamento. Quinto pensamento: quero fazer as pessoas felizes e quero que elas gostem de mim. Mas meu senso de valor não depende do que os outros pensam ao meu respeito. Jesus já confirmou o meu valor pela sua disposição de morrer por mim. Sexto pensamento: não serei controlado pelo que as outras pessoas pensam, dizem ou fazem, mesmo que elas me rejeitem. Completamente sobreviverei. Deus prometeu nunca me rejeitar ou condenar desde que eu continue crendo. Sétimo pensamento: não importa quantas vezes eu fracasse, não desistirei, porque Deus está comigo para me fortalecer e sustentar. Ele prometeu nunca me deixar, nem me abandonar. 8. Gosto de mim mesmo. Não gosto de tudo que faço e quero mudar, mas me recuso
a rejeitar a mim mesmo. Nono pensamento: sou justificado diante de Deus através de Jesus Cristo. Décimo pensamento: Deus tem um bom plano para a minha vida. Vou cumprir o meu destino e ser tudo o que posso ser para a sua glória. Tenho dons e talentos dados por Deus e pretendo usá-los para ajudar outras pessoas. Décimo primeiro pensamento: não sou nada e, no entanto, sou tudo. Em mim nada sou, porém em Jesus sou tudo o que eu preciso ser. Décimo segundo pensamento: posso fazer todas as coisas que Deus me chamar para fazer, através do seu Filho, Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, profetize isso todos os dias, para que fique gravado em seus pensamentos. Como havia mencionado, há muitas outras áreas onde devemos nos esforçar para alcançar equilíbrio. Devemos conciliar trabalho e descanso, ter uma dieta balanceada, nunca gastar mais do que ganhamos e desfrutar da companhia das pessoas, mas também ter momentos a sós. Embora desejemos agradar as pessoas e ter a aprovação delas, devemos colocar Deus e a sua vontade em primeiro lugar em nossas vidas e em todo o tempo. Se não mantivermos o equilíbrio, Satanás se aproveitará da porta que abrimos para ele. Examine a sua vida e veja se encontra áreas que estejam desequilibradas. E peça a Deus para ajudá-lo a fazer os ajustes necessários. Ore comigo assim. Amado Deus, entramos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Querido Pai, muitos de seus filhos e filhas que oram comigo agora estão com uma ou várias áreas de suas vidas em desequilíbrio. Que hoje, Pai, seja um momento de reflexão. Ajude-os, Pai, para fazerem os ajustes necessários em suas vidas e revele as áreas que se encontram em desequilíbrio, que ainda encontram-se ocultas. A partir de hoje, viveremos uma vida equilibrada e caminhando dentro da sua vontade. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bênçãos da poção dobrada. No livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 diz: depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer em seu favor antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Cuidar para que uma tarefa ou um projeto de Deus seja concluído até o fim é extremamente importante. Muitas pessoas começam coisas com entusiasmo, mas nunca as terminam, e isto não agrada a Deus. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, versículos de 28 a 30, que devemos calcular o custo antes de começarmos a construir e nos certificarmos de que temos o que vamos precisar para concluir o projeto. Olha a passagem. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Com relação à passagem citada no início da mensagem, Eliseu era servo de Elias e havia sido escolhido e ungido
para tomar o lugar do profeta quando ele partisse. Como se aproximava o fim do tempo de Elias na terra, ele perguntou a Eliseu o que podia fazer em seu favor antes de partir. Nessa passagem, em 2 Reis 2:9, Eliseu pediu a Elias que ele fosse o principal herdeiro de seu espírito profético. Outra forma de dizer isso seria que Eliseu pediu, na verdade, uma porção dobrada de unção de seu mentor. Eliseu havia pedido algo difícil, mas lhe foi dito que assim seria feito se ele visse Elias sendo levado aos céus. Dá a impressão que Elias estava dizendo: se você permanecer comigo até o último instante, se completar o que começou há muitos anos, então poderá ter o que pediu. Muitas pessoas pedem coisas e depois não estão dispostas a fazer o que é necessário para terem seus pedidos concedidos. Pedir é fácil, meu irmão, minha irmã, mas cuidar para que as coisas sejam finalizadas, não. O começo das coisas é sempre empolgante e vem acompanhado de zelo e entusiasmo. Não poucas vezes, no início de um empreendimento, muita gente está disposta a ajudar. No entanto, o caminho vai se tornando mais difícil quando a novidade passa e algumas das pessoas que no princípio haviam se comprometido com o projeto perdem o interesse ou se cansam. Precisamos ser capazes de suportar o trabalho árduo, de esperar mais tempo que o previsto pelos resultados, de sofrer a solidão, a traição, a incompreensão e muitas outras coisas desagradáveis, se necessário. Jesus suportou todas essas coisas para cumprir a vontade de Deus para a sua vida. E nós temos que seguir os passos dele. Jesus disse em Lucas 9:23, tome a sua cruz e siga-me. Creio que a cruz que somos chamados a carregar é o desafio de vivermos uma vida destituída de egoísmo. Isso significa que não podemos desistir ou voltar atrás apenas porque não gostamos do trabalho difícil, que é perseverar. Precisamos viver além do que sentimos, pensamos ou queremos. E diante das dificuldades, fazer tudo o que Deus nos pede para fazer. Tome hoje a decisão de que a partir de agora, pela graça de Deus, você sempre terminará o que vai começar. Pode ser limpar o seu quarto ou manter um compromisso firmado na igreja ou com um amigo. Pode ser pagar por aquilo que comprou ou entrar para um seminário, seja lá o que for, apenas faça-o. Deus tem uma herança, uma porção dobrada esperando por você, mas você só a encontrará na linha de chegada. Ore comigo assim. Meu querido Deus, entramos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amado Pai, decidimos hoje pela sua graça terminar o que começamos. Vamos fazer a nossa parte, Senhor, a parte que deixamos por muito tempo de lado. Desejamos receber porção dobrada de unção, Pai. Cremos que devemos carregar a cruz que somos chamados a carregar e viveremos uma vida destituída de egoísmo. Não vamos desistir, vamos perseverar, independente do desafio que teremos pela frente. Vamos viver além do que sentimos, pensamos ou queremos e faremos tudo o que o Senhor nos pedir para fazer. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. A crise vai acelerar o seu propósito. Em 1 Coríntios capítulo 2, versículos de 9 a 11,
14 e 15 diz: Mas, como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, porque Deus nolas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Pois qual dos homens entende as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as compreendeu, senão o Espírito de Deus. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, enquanto ele por ninguém é discernido. O que irei falar nesta mensagem é sobre o que é ser um homem e uma mulher espiritual, e como isso vai ajudar você a acelerar o seu propósito durante as crises. A Bíblia vai dizer que o homem natural entende só o que é natural. Agora, o homem que é espiritual, não é que ele entenda somente ao espiritual. Ele entende bem tudo, absolutamente tudo. Se você for uma pessoa espiritual, você vai entender bem tudo, o que é natural e o que é do espírito. Por exemplo, no meio desta crise que assola a humanidade, 3 áreas da sua vida podem ser afetadas, principalmente a área financeira, emocional e espiritual. Você pode estranhar e perguntar, mas por que a vida espiritual? Eu te respondo, existem pessoas que começam a desacreditar de Deus quando a crise atinge a sua vida e pensam que Deus não as ajudou, o que não estava com elas. Os conselhos que ficam baseados na carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, que você ouviu no início da mensagem, diz que precisamos ser espirituais, pois além de agradar a Deus, vai também trazer proteção para nossas vidas. O homem natural discerne das coisas da carne. O homem espiritual discerne de tudo. Nunca se esqueça disso. Muitas pessoas se questionam, ficam procurando respostas no meio desse caos mundial. Uma das perguntas mais frequentes é se devemos ter medo. Será que devemos? A Bíblia vai dizer que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Se você está no verdadeiro amor, você não precisa ter medo. Não existe nada que possa abalar você, se você tem fé. Nós precisamos sempre estar preparados em tempos de crise, pois nos tempos de crise se mantém de pé quem é espiritual. A pergunta é: como se faz para ser um homem ou uma mulher espiritual? É muito simples. Quanto tempo você dedica à leitura da palavra e à oração? Se você quer ser espiritual, não tem outro jeito a não ser usar estas 2 armas espirituais que estão à nossa disposição. O homem espiritual não é aquele que discerne somente das coisas do espírito. Ele consegue discernir tudo e todos, como diz na passagem. Ele consegue esquadrinhar tudo e todos. Deus nos deu uma arma totalmente poderosa, que é a inteligência espiritual. E isso já se encontra em nós, mas precisa ser desenvolvida. Precisa tornar-se uma realidade em nossa vida. Busque, com todas as suas forças e entendimento, se tornar um homem ou uma mulher espiritual, para que em meio às crises você não saia prejudicado, mas sim prospere. Pois podemos afirmar que a crise que nos encontramos hoje não será a última de nossa vida.
Como dito e insisto, o homem espiritual discerne tudo. Um homem espiritual está ligado ao que Deus está pedindo, está ligado no que Deus está te falando e no que Deus está mostrando. Meu irmão, minha irmã, assistir vídeos de pregações aqui no YouTube ou em outra rede social é bom? Sim, claro que é. Mas não é isso que vai te fazer espiritual. O que te faz espiritual é estar conectado com Deus diariamente. Deus tem um plano para a sua vida e você precisa criar intimidade com Ele através da palavra e da oração. Costumo dizer que falamos com Deus através da oração e Ele fala conosco através da palavra. As crises vêm e deixam aqueles que são espirituais ainda mais fortes. Em várias passagens da Bíblia, quando as crises aconteceram, isto fez com que grandes homens e mulheres de Deus se levantassem. Mas quando as crises vieram, eles estavam prontos, em comunhão com Deus e preparados para serem usados. O mundo espiritual é muito mais forte do que o mundo natural. Quem discerne das coisas do Espírito consegue discernir todas as coisas. Mas se você só discerne das coisas naturais, das coisas da carne, qualquer crise que vier contra você vai afetar a sua vida profundamente. Então, por que não discernir todas as coisas? Te faço esse convite. Será que não vale a pena o sacrifício? Sacrifique-se, meu irmão, minha irmã, com a oração e com a leitura, meditação e estudo da palavra. Não será fácil. Por isso, demandará tempo, dedicação e renúncias. Mas eu aconselho você. Pague este preço, pois valerá muito a pena e você viverá os propósitos de Deus em meio a qualquer crise. Crises aceleram propósitos. José estava preso. O propósito de vida dele era governar e alimentar uma geração. Você deve conhecer bem a história dele. Sabe o que acelerou José em deixar de ser um prisioneiro e cumprir o seu propósito como governador do Egito? A crise que assolou o mundo na época. Hoje vivemos isso. E se essa crise se instalou no mundo, é porque propósitos serão acelerados. Enquanto existem muitas pessoas com medo, Deus está acelerando o seu propósito. Enquanto pessoas estão pensando em desistir da fé, porque foram atingidas pela crise, seja financeiramente ou emocionalmente, Deus está acelerando o seu propósito. Independentemente de como se encontra a sua vida hoje, ouvindo esta mensagem, Deus vai agir ao seu favor. Mas para isso, você precisa estar conectado a Ele para entender verdadeiramente quais passos você precisa dar a partir de hoje. Ser um homem ou mulher espiritual é tudo o que você precisa buscar. Pois assim, independente do que possa acontecer em sua vida, você sempre estará pronto ou pronta para cumprir os propósitos de Deus, mesmo em meio ao caos. Ore comigo assim. Amado Deus, entramos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Senhor querido, vivemos hoje em meio a uma grande crise mundial. Muitas pessoas que estão ouvindo esta mensagem foram muito atingidas por esta crise, Pai. Senhor, que elas criem a consciência que no meio das crises, propósitos se levantarão. Profetas serão levantados e a sua vontade prevalecerá. Toque-os agora, Pai, em nome de Jesus.
Haja a favor deles, Senhor. Que essa revelação sobre o homem espiritual e natural seja um divisor de águas em cada vida. Que a partir deste momento eles busquem a Ti através da oração, da leitura, meditação e estudo da palavra. E busquem com todas as suas forças o seu braço amigo. Abençoa-nos, Senhor. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Traição no casamento. Quais as consequências que o adultério pode trazer para a sua vida? No livro de Efésios, capítulo 5, versículos 22 a 33, diz assim: Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como os seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Infelizmente, a família tem sido atacada fortemente pelo diabo, e o pecado do adultério tem se tornado cada vez mais comum. A TV e a internet incentivam o adultério como uma forma de escape para relacionamentos em crise, mas elas não mostram as consequências deste pecado terrível. Nós temos visto a família, que é o maior projeto de Deus aqui na terra, sendo atacada e muitas vezes destruídas pelo inimigo. O diabo sabe que se uma família estiver desestruturada, ele conseguiu acabar com a nossa base. Com a nossa base para termos uma vida saudável, uma vida feliz. E muitas vezes ele usa a mídia, ele usa os meios de comunicação, ele usa a sociedade para destruir os valores de Deus em nós. E nós vemos aí quantos jovens não estão se guardando sexualmente para o casamento, quantos adolescentes tendo uma vida sexual ativa. Mas eles não sabem que eles estão fazendo um grande mal para si mesmos. Além de ser pecado, traz muitas consequências desagradáveis, incluindo doenças sexualmente transmissíveis. E nós vemos aí nas novelas, nos filmes, o adultério sendo escancarado, mostrando que é uma coisa boa, que se você não está satisfeito no seu relacionamento, no seu casamento, você pode procurar em outros lugares. Mas o que eles não mostram são as consequências, as desgraças que o adultério traz para dentro de uma família. Olha o que diz em Provérbios capítulo 5, versículos 8 a 10. Fique longe dessa mulher, não se aproxime da porta de sua casa, para que você não entregue aos outros o seu vigor,
nem a sua vida a algum homem cruel, para que estranhos não se fartem do seu trabalho e outros não se enriqueçam à custa do seu esforço. Em primeiro lugar, o adultério traz a desonra. Aquilo que era para ser feito a portas fechadas, escondido, talvez em um motel, de repente, mais cedo ou mais tarde, ele se torna público. E quando isso acontece, a pessoa fica com vergonha. Uma pessoa que antes tinha uma boa fama, ela tinha uma boa imagem. Essa imagem pode ser queimada e destruída. Às vezes a pessoa, por um momento de descuido, por achar que seria só uma noite de aventuras, isso pode se tornar um laço para a sua vida inteira, trazendo tristeza, desconfiança e muitas vezes desunião dentro da sua própria casa. Além disso, o adultério não traz somente um prejuízo para a alma, trazendo sofrimento, mas ele traz também um prejuízo financeiro. Quantas famílias conquistaram bens, talvez pouca coisa, mas com muito amor e dedicação a vida toda, e de repente precisam dividir os bens por causa de um divórcio, porque não houve a reconciliação. São muitas coisas ruins que o adultério traz. Talvez a pessoa que adulterou acabou tendo um filho com essa nova pessoa, com a amante, e então precisa sustentar esse outro filho. E são tantas coisas ruins que podem acontecer. Então eu quero te dar um conselho. Se você está pensando em fazer algo que não seja com a sua esposa ou com o seu marido, não faça. Peça a ajuda de Deus, livre-se de toda armadilha. Corra da armadilha do diabo e tome muito cuidado com os conselhos que você escuta das pessoas, porque nem todos vão torcer pelo bem da sua família. Nem todos que te dizem ser amigos são amigos de verdade. No meu caso, meu irmão, minha irmã, eu fui adúltero e sofri adultério. Foram consequências desastrosas para mim e para minha família. Me arrependi profundamente de tudo o que eu fiz e Deus me perdoou. Mas existem consequências que colho até hoje e são frutos muito amargos. Na Bíblia, nós vemos um exemplo muito claro na vida do rei Davi. Aquele homem serviu a Deus com integridade, era um homem respeitado, mas por um deslize, por um momento de descuido, Davi acabou conhecendo uma mulher casada e se deitou com ela. A partir dali as coisas foram piorando para ele, porque ele acabou matando, assassinando o esposo daquela mulher e ainda teve um filho, fruto daquele adultério. E ele talvez pensasse que por ele ser rei, nada poderia acontecer. Mas então nós vemos que Deus se revelou ao profeta Natã, e o profeta Natã entregou uma mensagem para ele. Diz o seguinte em 2 Samuel, capítulo 12, versículos 10 a 12. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Assim diz o Senhor, da sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante dos seus próprios olhos e a darei a outro, e ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel, em plena luz do dia. Percebeu como o adultério é uma coisa muito grave? Não é qualquer coisa, qualquer pecadinho que a mídia vem mostrando por aí. Não é algo que você faz e você esquece. Não é isso. É um pecado grave contra Deus, porque Deus nos promete nos abençoar através da família e nós devemos valorizá-la. Então, quanto mais você valoriza o seu cônjuge,
mais você está valorizando a Deus. Então o conselho que eu quero te dar é esse, por experiência própria. Fuja do adultério. Não vá pela cabeça das pessoas. Não vá pelo que as pessoas dizem ou o que a mídia mostra. Porque a palavra de Deus diz que este mundo está no maligno. Então siga a palavra de Deus e você com certeza terá um relacionamento saudável, um relacionamento abençoado por Deus. Ore comigo assim. Senhor querido, nos colocamos em sua santa e doce presença neste momento, eu, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Pai, adultério, esse pecado que invade famílias e lares, tem destruído muitas pessoas. Muitos dos meus irmãos e irmãs que oram comigo agora adulteraram ou sofreram pelo adultério e com isso sofrem graves consequências em suas vidas. Que essa mensagem seja um despertar nos corações, Pai. Eu sei o que é isso, Senhor, e até hoje, por mais que o Senhor tenha me perdoado, colho frutos amargos do meu erro. Que seus filhos e filhas acordem, Senhor, e fujam desse maldito pecado que hoje destrói milhares de famílias. Assim nós oramos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe para edificar mais vidas. Caso queira adquirir o meu livro Terra Prometida 21 lições que me ajudaram a vencer o deserto, o link está na descrição desse vídeo. Aproveite a promoção por tempo limitado. Te amo em Cristo Jesus.